Ora, boa tarde. Estamos de volta então para a parte 2 do vídeo sobre o meu método de back ao favorito na primeira parte. No primeiro vídeo, eu abordei aqui questões relacionadas com os tempos de entrada, os tempos de saída, como é que eu saía quando, quando estava a ganhar, quando estava empatado, quando estava a perder. Aqui também falámos aqui um bocadinho dos valores das odds, desta janela entre o 1,30 e 1,90. Aqui é também a questão da parte financeira, para termos a noção das perdas. E hoje vamos abordar aqui os indicadores que eu defini, que nos permitem perceber se realmente vamos entrar ou não, porque não nos basta ter um jogo. Falámos também aqui das competições e das equipas que escolhemos, temos que fazer aqui um filtro. E como eu estava a dizer, não nos basta filtrar por exemplo, um campeonato, filtrar um jogo de uma equipa em específico, esse jogo ter uma odd entre 1,30 e 1,90 e entre ali os 10, 15 minutos e os 40 eu ter ali a oportunidade. Não. Eu tenho que ter aqui um conjunto de indicadores que me vão auxiliar e me vão mostrar se realmente é uma entrada com valor e que faz sentido. E aqui entramos já numa questão mais técnico-tática, digamos assim. Quero apenas ressalvar aqui uma pequena questão, um pequeno ponto que eu acho que me esqueci no último vídeo, para quem, para quem está mesmo muito fora aqui desta ideia do back dos métodos. Este método de back ao favorito na primeira parte é um método em que o mercado onde eu entro é o mercado de um x2 ou de match odds, ou seja, vitória, empate ou derrota. Mas nos 90 minutos, isto não é uma entrada no mercado da vitória ao intervalo, ou seja, eu entro na primeira parte, mas é no mercado dos 90 minutos, do 1x2, o mais típico. Pronto, é só uma ressalva, porque podiam ter surgido aqui algumas dúvidas, porque eu penso que não tenha mencionado. Eu entro na primeira parte, procuro estas situações todas na primeira parte, mas é para o mercado de até aos 90 minutos. Pronto. Bom, em relação aos indicadores, eu dividi-os aqui por pressão defensiva, volume ofensivo, finalização, o adversário, a estatística, o conhecimento, o comportamento do mercado e depois, por fim, aqui um pequeno tópico final de raciocínio, lógica e razão. Bom, sem perder mais tempo, então eu vou passar aqui a explicar. Ora, na pressão defensiva, nós temos que. Isto aqui já entramos mesmo na leitura do jogo, ou seja, sentados no sofá ou na cadeira, no computador, a ver um jogo, olhar para o jogo e a ver o que o jogo nos dá. E hoje em dia, qualquer pessoa que nós conhecemos vê futebol. Mas não é só pelo facto de vermos futebol que vamos ser bons apostadores, porque existem várias formas de ver o futebol. Ou seja, um treinador vê o futebol de uma maneira, um scouting ou um scouter. Um scouter é uma pessoa que analisa os jogadores, é um captador de talentos, digamos assim. É um olheiro, como nós dizemos na gíria, olha para o jogo de uma maneira diferente, porque procura ali aspectos mais individuais. O adepto, digamos assim, vê o jogo de uma maneira diferente, vê um jogo de uma forma mais superficial, enquanto nós, traders, vemos o jogo também, na minha opinião, de maneira diferente. Se calhar pegamos um bocadinho na visão do treinador, do scouter, do adepto e englobamos aqui isto, mas numa forma muito específica de ver o jogo. E por isso é que eu digo que não basta só vermos futebol. A maneira como olhamos para o jogo também tem que ser encarada de maneira diferente. E eu percebi isso, eu ao longo de muitos anos sempre vi muito futebol, jogava futebol e achava que bastava ver futebol para ganhar dinheiro com isto. Mas
uma vez participei num fórum de scouting, onde apareceu lá até o José Boto, que era o ex-chefe de scouting do Benfica, depois foi para o Shakhtar, e, e aquele fórum mudou muito a minha visão de encarar aqui a maneira de vermos o jogo e analisarmos o jogo. E pronto, aqui a nível do trading e das apostas, nós temos que descobrir a nossa própria forma de olhar para o jogo. E temos que procurar, através aqui destes indicadores, temos que procurar indicadores e pontos que nos permitem, com isso, perceber se a nossa entrada específica, neste caso o back, uh, é de valor ou não. Ou seja, se calhar, por exemplo, estes indicadores para este método fazem sentido, mas, por exemplo, se eu estiver a fazer um método de lei ou de golos, se calhar estes indicadores vão ter que ser ligeiramente diferentes. Eu vou olhar para o jogo e vou ter que procurar ali coisas diferentes. Pronto. Então, isto para vocês perceberem que não basta só ver futebol. Eu vejo a Liga Inglesa, eu vejo o Benfica, vejo o Sporting e o Porto e por isso vou ganhar dinheiro porque eu vejo futebol. Não, temos que criar aqui metodologias e indicadores e olhar para o jogo de uma forma mais específica consoante o que nós necessitamos. Pronto. E para este método eu dividi isto desta forma que já falei e voltando aqui à pressão defensiva que eu estava a mencionar, uma questão muito importante para o método do back ao favorito é olharmos para a defesa da equipa favorita, que nós estamos a ir a favor, e ver se eles, se a defesa e o meio campo estão a pressionar a saída de bola do adversário. Ou seja, neste caso, a pressão alta. Ou seja, o adversário quer sair a jogar e temos que ver se a defesa e o meio campo estão a pressionar alto. Estão a tentar impedir ali a primeira fase de construção da equipa adversária. Pronto. Isto é um ponto que eu olho bastante, porque se o adversário tiver liberdade para sair a jogar, pode ser um indicador negativo e pode fazer com que eu não entre no back à equipa. Porque ao dar liberdade para sair, para além da equipa adversária ganhar confiança, pois naturalmente vai poder criar mais perigo. Bom, e a equipa a pressionar a saída de bola, o que é que nós temos que ver a acontecer? Temos que ver a equipa adversária a perder bola com facilidade. Ou seja, tentar sair a jogar em posse, haver uma pressão e a bola ir para fora, ou perderem a bola, a equipa adversária, a equipa favorita recuperar a bola, ou então a pressão ser alta e ser tão boa que obrigue a outra equipa a enviar uma bola longa para a frente. Ou seja, acontece muitas das vezes, uma equipa está pressionada, não consegue sair a jogar, das duas uma, ou perde a bola para o adversário, ou a bola vai para fora, ou então tenta fazer uma jogada longa, uma bola longa. E muitas das vezes o que acontece é que a bola volta para a posse do nosso favorito. Pronto, e é isto que eu procuro aqui na questão da pressão defensiva. Eu tenho que ver, não posso ver uma equipa não favorita a sair a jogar com facilidade e a entrar pelo meio campo adentro. Depois, falando na parte ofensiva, de quando o favorito tem a bola, e eu aqui falo do gráfico do SofaScore, porque há muita gente que usa e que conhece, e nós vemos muitas das vezes se acompanharem um jogo do favorito, tiverem a ver o jogo e abrirem o gráfico do SofaScore, vão ver ali o gráfico com as barras todas sempre ali no limite. Quer dizer que está a haver um volume ofensivo muito grande, é um gráfico de pressão. Pronto. E o que é que nós procuramos na questão ofensiva do nosso favorito? Procuramos normalmente posse de bola, e eu meto aqui na maioria dos casos porque eu tenho um pequeno conjunto de equipas que eu já procurei o back ao favorito dessas equipas, mas elas não são equipas com características para ter posse de bola. Por exemplo, uma equipa de posse de bola é um City, é um Bayern de Munique, é um Barcelona, mesmo fragilizado é um Barcelona. Mas depois, por exemplo, temos, por exemplo, o Dortmund.
o Dortmund é uma equipa que muitas vezes tem posse de bola ofensiva, é verdade, mas, por exemplo, no jogo com o Sporting para a Liga dos Campeões, o Dortmund não teve qualquer problema em muitas das vezes dar a bola ao adversário e fazer ali uma pressão, em vez de no meio campo do Sporting, fazer uma pressão a meio do meio campo. Ou seja, o Sporting chegava ali a meio do meio campo e não tinha espaço. E eles aí pressionavam rapidamente, tentavam recuperar bola e era bola, não é um contra-ataque, porque não estavam cá atrás, estavam a meio do meio campo, é assim um ataque rápido. Ou seja, um contra-ataque, por exemplo, isto na minha opinião, um contra-ataque é recuperarem a bola na defesa e jogar rápido para a frente. Um ataque rápido é recuperarem a bola no meio campo ou ao meio do meio campo adversário e rapidamente tentarem uma jogada de finalização. Pronto. E neste caso o Dortmund faz muito isso. É uma equipa que muitas das vezes abdica de dar a bola, mas rapidamente tenta recuperá-la ali no meio campo e faz um ataque rápido. Por isso, a posse de bola, neste meu indicador, vai variar consoante a equipa. Se eu tiver a fazer um back ao Dortmund, eu não estou preocupado se o Dortmund eventualmente não tiver bola. Vou olhar, por exemplo, mais para o sítio onde eles estão a fazer a pressão da defesa. Se estiverem muito atrás, eu se calhar não entro. Mas se estiverem ali mais ou menos no meio campo, como é habitual, eu posso vir a entrar. Por isso não basta ter posse de bola. E um dos exemplos que aconteceu muito recentemente foi o jogo do Paris Saint-Germain com o City. O City naturalmente teve sempre a bola. O PSG sentiu-se confortável com isso e procurou sair em contra-ataque e ataque rápido. Por isso, o ter bola nem sempre é garantia de uma boa entrada em back. Aliás, estes todos os indicadores que eu dou a mencionar aqui, tanto na pressão defensiva, aqui a pressão, a perda de bola, depois no volume ofensivo, todos estes indicadores e subindicadores, eu não tenho que os ter todos preenchidos numa checklist quando estou a fazer um back. Eu posso, por exemplo, ter este e não ter este, e ter este e não ter este, e ter este e não ter este. Ou seja, posso ter todos, é muito improvável, mas posso ter só alguns. E eu depois, com a experiência e também consoante a equipa, é que vou ter que decidir, ok, eu para esta equipa faz sentido, eu não tenho posse, mas eles rapidamente procuram cruzamentos, estão a forçar a perda de bola a meio campo, e eu não preciso ter posse de bola porque a equipa sente-se confortável sem ter bola e está a criar perigo na mesma. Então eu entro. Ou seja, não temos que preencher todos os indicadores, porque cada equipa tem também as suas características e também depende do adversário que vai enfrentar. Também temos que ter isso em conta. Temos é que ter pelo menos, não digo só um, mas por exemplo, dois, três ou quatro indicadores a coincidirem. Não têm que ser todos. Pronto. Outro dos indicadores que eu procuro, isto já na questão do ataque, do favorito, a entrar na parte da finalização, é a procura de cruzamentos perigosos. E aqui lá está. Mais uma vez, vai depender do estilo de jogo da equipa. Por exemplo, um City normalmente não faz cruzamentos perigosos. Mas, por exemplo, um Porto. O Porto, por exemplo, é uma equipa que já faz mais cruzamentos para a área através por exemplo, do lateral, do João Mário ou do Corona, que normalmente procuram. O Porto joga muitas das vezes com dois avançados e procuram cruzamentos. Se o Porto tiver, por exemplo, a pressionar a perda da bola do adversário, tiver a procurar cruzamentos perigosos e depois mais um ou outro indicador, eu talvez já entre. Agora, por exemplo, eu num City ou no Barcelona eu não vou procurar cruzamentos perigosos, porque não é o estilo de jogo dessa equipa. Por outro lado, por exemplo, eu estava a ver aqui, por exemplo, nem todas as equipas, por exemplo, o Sporting, eu estou-me a lembrar agora assim mais do Sporting, talvez. O Sporting é uma equipa que, se calhar, por exemplo, procura mais cruzamentos, não vai à linha e cruza, procura cruzamentos mais recuados. E é uma equipa que muitas vezes prefere, se calhar, isso do que procurar jogadas interiores. Aqui, se calhar, por exemplo, já é um estilo de jogo mais adequado a um Bayern, a um City, em que estão ali em posse. O Benfica também, muitas das vezes. E procuram, por exemplo, um rasgo do interior, o avançado recua, faz uma tabelinha e entram entre os centrais ou entre o lateral e o central. Ou seja, isto já é um estilo de jogo mais, por exemplo, de equipas que gostam de ter posse.
Uh, por exemplo, um estilo de jogo que não está aqui por acaso mencionado, uh, é um estilo de jogo muito, por exemplo, próprio do Liverpool, que fez contra o Porto, por exemplo, que é, em vez de sair numa jogada rápida, como por exemplo faz o Dortmund, faz uma jogada para as costas do defesa. Ou seja, lança um ataque rápido, mas em vez de ser pelo chão, é uma bola pelo ar para as costas da defesa. É um tipo de jogo muito próprio a nível ofensivo do Liverpool, por exemplo. Mas isto depois já são questões que têm a ver com o facto de conhecermos mais ou menos a equipa. E isso também é importante, conhecermos as equipas, conhecermos os campeonatos, e por isso é que eu falei no vídeo anterior que é importante filtrarmos, porque quanto mais conhecimento tivermos da equipa, mais rapidamente vamos conseguir identificar estes indicadores a acontecerem no jogo e vamos conseguir entrar rapidamente, porque se demorarmos muito tempo a entrar também pode haver golo e depois já não apanhamos esse golo. Por isso também, quanto mais rapidamente encontrarmos estes indicadores, melhor vão ser as nossas entradas. Outro indicador, aqui a nível ofensivo, e aqui já é na fase inicial das jogadas, na fase de construção, é muitas das vezes, nem sempre o adversário fica lá atrás à espera do favorito. Muitas das vezes vai. Tenta ir lá uma vez ou outra à área da área do favorito pressionar. E aqui a equipa favorita tem que saber sair a jogar. Ou seja, se houver uma ou outra ocasião em que sejam pressionados pelo adversário, tem que saber sair a jogar sem mandar balão lá para a frente. Porque o mandarem balão lá para a frente significa que estão pressionados e que não conseguem sair a jogar. E se mandarem balão, a outra equipa vai sentir confiança, vai perceber que eles estão nervosos e estão apertados e vai continuar a pressionar. E pode haver aí um passo falhado e eventualmente um gol. Então, se houver ocasionalmente uma pressão do adversário, a equipa que estamos em back favorito tem que saber sair a jogar. Outro indicador, e este é um bocadinho mais facultativo, é quando está uma equipa em back e a atacar, é nós olharmos para o jogo e tentarmos ver se os laterais estão subidos. Porque normalmente quando uma equipa está balanceada para o ataque e a outra está mais resguardada, e quando é uma pressão mais forte, nós muitas das vezes vemos os laterais tipo a meio do meio campo do adversário, nem vemos no meio do meio campo, é mesmo a meio do meio campo do adversário. E isso pode ser mais um indicador que nós podemos identificar que poderá fazer sentido eventualmente entrar no back. Depois, por exemplo, pode haver treinadores que dão indicações específicas aos laterais, por exemplo, para não se virem tanto. Ou, por exemplo, se sobe um, o outro fica mais recuado. E se olharmos para isso, não quer dizer necessariamente que a equipa não faça sentido entrar em back, só porque um dos laterais não está subido. Isto pode ser um indicador, mas é um indicador mais opcional. Entrando aqui na questão da finalização. Uh, por exemplo, para equipas que têm muita posse, nós temos que procurar aqui jogadas de perigo, porque lá está, o ter posse de bola não significa necessariamente que está a haver perigo e que pode haver golo. E então, por exemplo, volto a falar no jogo do City com o Paris Saint-Germain. O City teve muita bola, muita bola, muita bola, mas depois andava ali e não rematava, não fazia cruzamentos perigosos, não havia defesas guarda-redes, não havia bolas ao poste. Ou seja, era uma posse de bola consentida, que o Paris Saint-Germain sentia-se confortável com isso, e eles conseguiram não permitir jogadas de perigo. E quando são situações de. Por exemplo, isto acontece muito também na Liga Portuguesa, com o Benfica, com o Porto, em que muitas das vezes as equipas estão com o autocarro lá atrás, estão a conseguir tirar espaço ao Benfica e ao Porto, e eles andam ali, a bola vai para a esquerda, vai para a direita, vem ao meio, e não há remates, não há jogadas de perigo. E no entanto, se calhar se formos a ver o gráfico do SofaScore, está lá uma pressão muito alta. Mas não é tanta pressão, é simplesmente a equipa favorita está no meio campo, com posse e está constantemente a atacar. Mas isso não quer dizer que esteja a criar perigo. E nessas situações dessas equipas e desses jogos em específico, antes de entrarmos num back, temos que procurar ali situações
jogadas de perigo, eventualmente defesas do guarda-redes, uma ou outra bola ao poste. Muitas das vezes podemos ver a estatística, ok, não há remates à baliza, mas pode haver remates fora que foram com perigo. Mas não podemos só olhar para a estatística, porque nós olhamos para remates para fora e não conseguimos perceber se foi um remate que foi para quase ao pé da bandeirola de canto ou se foi um remate muito perigoso ao lado. Pronto, e só vendo o jogo é que nós temos essa percepção. Por isso, se tiver uma equipa que está com muita posse e está uma equipa com o autocarro lá atrás, eu tenho que ver jogadas de perigo, por exemplo, cruzamentos em que quase que há uma finalização, não há um remate, mas há quase finalizações muito perigosas. Pode haver defesas do guarda-redes, mas pode não haver e haver remates ao lado, mas muito perigosos. Ou seja, não tenho que preencher isto tudo, mas pelo menos um ou dois indicadores têm que coincidir. Relativamente ao adversário, porque nós ao fazer back uma equipa não podemos só olhar para o que é que a equipa está a fazer. Temos que olhar para a equipa que está do outro lado e temos que perceber se ela está a causar perigo ou se pode causar perigo. E normalmente uma equipa em que nós estamos num favorito, a equipa adversária que está por baixo, normalmente vai criar perigo de duas maneiras. Quer dizer, pode criar de três. Pode, por exemplo, uma vez ou outra que faça pressão lá à frente e num ressalto ou num mau passo pode apanhar a bola e marcar, mas é mais raro. Mas normalmente estas equipas causam perigo como? Num contra-ataque rápido, vão lá à frente e marcam um gol, porque o favorito está com a linha subida e está balanceado para a frente, e eles apanham a equipa em contrapé e marcam um gol. Ou então, acontece muito tentarem procurar faltas e numa bola parada fazerem o gol. E isso pode acontecer. Eu já sofri muitas vezes golos estando em back ao favorito, neste tipo de situações, ou num contra-ataque rápido, ou numa jogada de perigo de bola parada. E isto aqui também já vai um bocadinho do conhecimento das equipas. Se nós temos o conhecimento que a equipa adversária é uma equipa muito perigosa nas bolas paradas, nós temos que estar a ver o jogo e perceber se a equipa que está em back, que nós estamos em back, tem isso em consideração e se evita fazer faltas no meio campo defensivo que, consequentemente, dão jogadas de perigo em bolas paradas para o adversário. Ou seja, se eu, por exemplo, um Benfica Portimonense, se eu sei que o Portimonense é muito bom nas bolas paradas e eu vejo que o Benfica estupidamente está a fazer faltas a meio do meio campo, eu se calhar vou adiar o meu back porque tenho a noção que, havendo tantas faltas, vai haver muitas jogadas de bolas paradas e numa delas o Portimonense pode fazer gol. Das duas, uma. Ou eu, cada vez que há uma bola parada, saio da posição e depois volto a entrar. Mas eu, por exemplo, eu não gosto de estar sempre a sair a entrar da posição. Gosto de entrar e estar lá durante um tempo. Ou então simplesmente não entro, porque está a haver demasiadas jogadas de bola parada e eu prefiro não arriscar. Outra situação é a questão do contra-ataque. Se eu sei que aquela equipa sai bem no ataque rápido, por exemplo, tem um avançado muito rápido, ou dois, por exemplo, dou um exemplo muito concreto, mais no ano passado que este ano, o Benfica quando jogava com o Tarapte a meio campo, o Tarapte é um jogador que perdia muitas bolas. E sabia que o Tarapte estava num dia em que as coisas não estavam a correr tão bem e estava a perder algumas bolas, e o adversário tinha jogadores muito rápidos, eu ia evitar esse back, porque sabia que a qualquer momento ia haver um contra-ataque rápido e podia haver golo. E eu não queria estar exposto a esse perigo. Por isso temos de ter em consideração também a qualidade do adversário na frente e pronto, e que algumas características dos jogadores de meio campo, a parte também das bolas paradas também é importante. Depois, quando estas coisas acontecem, porque acontecem, normalmente uma equipa que está em back não está a 45 minutos da primeira parte ali sem a outra equipa fazer qualquer coisa. Pode acontecer, mas normalmente há uma bola para fora, a equipa tem posse, vai lá uma vez, apanha um mau passe. Normalmente há sempre ali algumas situações do adversário. Mas temos que olhar para essas e nós não podemos olhar para essas situações olha, um ataque rápido ou uma bola parada, vou fechar.
Não. Temos que perceber se isso foi uma situação esporádica, foi um. Como é que eu hei de explicar? Se foi uma situação intencional ou se foi, por exemplo, uma situação estratégica do adversário. Eles, por exemplo, sabem que aquele jogador está a perder muitas das bolas, então vão pressionar rapidamente sempre que aquele jogador tiver a bola. Se for uma situação destas, estratégica, com intenção, então temos que ter em consideração o ataque rápido ou a bola parada. Agora, se foi, por exemplo, um mau passo esporádico, ou seja, o jogador passa para o outro e por alguma razão correu mal e houve um contra-ataque, ou houve uma falta, por exemplo, que até foi mal marcada pelo árbitro e há uma bola parada que até é perigosa, isso são situações que do jogo faz parte. Ou um balão, como eu menciono aqui, se houver um balão, um ressalto, uh, nós não vamos ter em conta isso para não entrarmos ou para fecharmos a posição. Porque isso acontece, é futebol. Estão duas equipas a jogar e de vez em quando a outra vai fazer alguma coisa. Agora, quando são situações concretas de falhas, tanto defensivas ou, ou estratégia de pressão do adversário, aí é que temos que ter em consideração. Se vimos constantemente aquela equipa a pressionar aquele jogador porque aquele jogador está a jogar mal, então aí já é uma situação estratégica do adversário. E aí temos que ter em consideração para os contra-ataques e para as bolas paradas. Se for um ressalto, um balão, uma jogada esporádica, uma situação esporádica, então não vamos fechar só por causa disso, porque então o mais provável é estarmos a fechar, estamos a entrar, estamos a fechar e a entrar e vamos acabar por perder o gol do favorito. Pronto. Isto depois é um bocadinho de sensibilidade que vamos ter com a experiência de ver os jogos. Nós vamos olhar para aquela situação e vamos perceber se foi esporádico, se foi intencional, se não foi. Pronto. Depois a estatística. Estatística, como se costuma dizer, vale o que vale. Eu já lhe dei mais importância do que dou hoje em dia. Mas em certas situações podemos ter em conta aqui a estatística. Eu vou dar aqui um exemplo muito concreto. O Atlético de Madrid, nos últimos tempos, não tem vindo a jogar muito bem. Mas tem ganho. Mas tem ganho quando? Tem marcado quando? Na primeira parte, normalmente, até se tem sofrido. E o que acontece é que dá a volta e na segunda parte, aos 70, 80 minutos, é que marca o gol da vitória. Ora, nestas situações concretas em que nós temos o conhecimento e temos visto os jogos, podemos olhar para a estatística e ver, pois realmente esta equipa não marca primeiro, sofre até primeiro, e então não faz sentido entrar no back ao favorito na primeira parte. Porquê? Porque o que eu procuro no back ao favorito na primeira parte é um gol do favorito, eventualmente o 2-0, perdão, e fechar posição. Não procuro que a equipa favorita sofra e depois dê a volta. E isso até é um método que eu tenho. Por exemplo, a equipa pode sofrer e eu vou ao não favorito. Mas para este método em específico, eu procuro uma equipa favorita que marque o primeiro golo para eu poder fechar a posição. Pronto. Neste caso, o Atlético de Madrid, nos últimos jogos, eu tenho a estatística do meu lado que me diz que eles não marcam primeiro, principalmente na primeira parte. E eu menciono aqui, evitar equipas que acordem tarde para o jogo. Pronto. O Atlético de Madrid, por exemplo, é uma delas. Outra coisa que nós podemos olhar a nível estatístico é a forma atual do favorito. Ou seja, se é um favorito, por exemplo, o Barcelona, nesta altura, que é um favorito que não está tão bem e que para a Liga Espanhola até tem vindo a ganhar, eu tenho que ter cuidado quando estou a fazer o back. Posso fazer o back, mas, por exemplo, a nível de indicadores, eu em vez de considerar 2 ou 3 como considero habitualmente, se calhar vou ter que considerar 4 ou 5. Porque a forma do adversário, porque a forma do favorito não é a melhor atualmente, e então para eu ter a mais segurança eu tenho que ter em conta mais indicadores do que é habitual. Outro indicador estatístico que nós podemos olhar é a forma do não favorito. Por exemplo, Benfica, ou Benfica, o Porto ou o Sporting, é indiferente. Dou mais um exemplo do Benfica porque é o meu clube. Por exemplo, o Sporting vai jogar com o Estoril, como jogou há pouco tempo.
temos que olhar para a forma independente da forma do Sporting, temos que olhar para a forma do adversário. Uma coisa é jogar contra o Estoril, que não é favorito, mas estava em quarto lugar e tem vindo a ganhar a maior parte dos jogos. Outra coisa é jogar contra o Tondela, que está em último lugar e que perdeu praticamente os jogos todos. Ou seja, faz parte da estatística e temos que olhar para ela também. Pronto. São indicadores importantes e que eu normalmente olho e analiso nos vídeos do dia a dia do apostador e partilho com vocês. Outro indicador tem a ver com o que eu também já falei, que tem a ver com o conhecimento, que é o conhecimento das equipas e dos campeonatos. Há campeonatos com características mais específicas do que outros, e depois as equipas também têm características próprias. Por exemplo, eu dou aqui clubes, por exemplo, com estilos completamente diferentes. O City tem um estilo completamente diferente do Liverpool. Um é posse, o outro é ataque rápido. O Bayern é uma equipa de não tanta posse como o City, mas é uma equipa de ataque mais constante por jogadas interiores. E, por exemplo, o Sporting já é uma equipa de ataque rápido por cruzamentos antecipados. O Nápoles, por exemplo, tem um estilo de jogo completamente diferente do PSG. Ou seja, é importante conhecer as equipas e perceber a forma como elas atacam para depois conseguirmos identificar rapidamente com os nossos indicadores se faz sentido ou não entrar. Porque lá está. As pessoas pensam, aquela equipa tem bola, está a atacar, a outra está lá atrás, vamos entrar. Não, isso era antigamente e acho que quem vê minimamente futebol e quem percebe minimamente futebol sabe que hoje em dia, a nível técnico-tático, o futebol é muito mais que isso. Temos o exemplo claríssimo do Leicester há uns anos atrás, que foi campeão da Premier League a jogar em contra-ataque, por exemplo. Depois, temos que olhar para o comportamento do mercado. Temos que ter em consideração que quando estamos em back a uma equipa e a odd, por exemplo, está baixa e nós esperamos que a odd, por exemplo, suba um bocadinho, temos que ter em consideração que o mercado e as odds mexem-se consoante o dinheiro que entra, não é? Nós temos uma odd de 1,30, por exemplo, para o Paris Saint-Germain, porque a maior parte das pessoas está a apostar no Paris Saint-Germain. E a odd tende a baixar por causa disso. E a odd do adversário vai subir. Porque se toda a gente tivesse a apostar no adversário, a odd do Paris Saint-Germain, por muito que ele fosse favorito, ia ter que subir. É assim que as coisas funcionam. E quando nós estamos a apostar, temos que ter isso em consideração. Se estamos à espera que o favorito suba a odd, nós temos que perceber que há ali muito dinheiro naquela equipa, porque as pessoas, mesmo que aquele favorito esteja numa má fase, as pessoas, lá está, não fazem esta leitura que nós fazemos, não têm em conta tanta estatística, não têm em conta o que está a acontecer no jogo, se há padrão de back ou não, e muitas das vezes nem estão a ver o jogo e está a jogar o Real Madrid com o Tiraspol, o Xerife. Eu vou apostar no Real Madrid, porque é o Real Madrid, e o Real Madrid é melhor. Mas isto não está a acontecer em campo. Mas o que acontece é que toda a gente vai apostar no Real Madrid e a odd vai continuar baixa. Para o back não tem tanto efeito, porque nós já temos em conta inicialmente a odd. Se a odd está dentro do nosso padrão, nós entramos. Mas, por exemplo, para quem está no lay nós procuramos entrar contra o favorito, por exemplo, mas acontece muito que a odd, há tanto dinheiro no favorito que a odd, mesmo que o jogo esteja a favor do não favorito, a odd não vai subir porque há muito dinheiro ali e a odd vai ficando ali presa e pronto, é importante ter isso em consideração. No back não é tão importante esta questão da odd e do dinheiro, mas eu achei importante mencionar. E por fim, eu menciono aqui o raciocínio, a lógica e a razão. E isto aqui é usar um bocadinho mais a cabeça. E há aqui coisas muito importantes que são transversais a todos os métodos. E eu menciono aqui, porque é o primeiro que eu falo, mas isto é igual para todos os métodos. Que é, temos de ter flexibilidade e bom senso. E obviamente que isto vai-se ganhando com a experiência. À medida que vamos vendo os jogos, vamos fazendo entradas, vamos somando vitórias e derrotas, vamos tendo aqui um bocadinho de bom senso e flexibilidade. Isto
para quê? Tanto para as entradas como para as saídas. Nós criamos aqui um conjunto de indicadores e de regras que devemos seguir, mas temos de ter a flexibilidade e o bom senso de, numa outra situação, podermos esticar ou sair ali um bocadinho. Por exemplo, como eu falei no primeiro vídeo, a odds, eu defino que entra a partir de 1,30, mas só tiver 1,25 e eu vir ali uma pressão muito forte e os meus indicadores todos ali a bater, eu se calhar vou ser um bocadinho flexível e vou entrar. Pronto, é um bocadinho assim. Ou então não houve golo ao intervalo, não houve golo aos 55 minutos, mas eu vejo ali um massacre total. E eu posso esticar ali um bocadinho até aos 65, por exemplo, quando tinha definido que saía aos 55, 60. Pronto, é um bocadinho isto que eu falo a nível de flexibilidade e bom senso. Que, lá está, para quem está a começar, tem que limitar, tem que seguir mais as regras, mas para quem já tem experiência, pode usar aqui um bocadinho mais de flexibilidade. Depois há aqui 4 pontos fundamentais que são transversais a todos os métodos e à forma de operar no geral e de apostar, que é, se estás a apostar e a operar e a ver um jogo e sentes emoção, ou porque queres que haja golo, ou porque estás no under e não queres que haja golo, se há emoção, não apostes. É que eu, por exemplo, falo muitas das vezes, quando o Benfica joga, por exemplo, quando jogou para a Liga dos Campeões, eu não apostei em nada, nem no jogo do Benfica, nem noutros jogos, porque eu ia estar nervoso com o jogo do Benfica e não ia conseguir estar focado e calmo a ver os outros jogos. Então, se houver emoção no que tu estás a fazer, sai da posição. Imagina, tu entras no back e estás ali muito nervoso porque queres muito que haja gol. Obviamente que há sempre aquela emoçãozinha do gol. Mas se tu estiveres muito nervoso e desfocado porque só estás à espera que haja golo, então sai. Porque das duas, uma. Ou não estás bem psicologicamente para estar a operar nesse dia ou nesse momento, ou meteste demasiado dinheiro e estás nervoso por causa disso, ou então é porque se calhar estás a apostar numa equipa que é a tua equipa do coração e se calhar não o deves fazer. Pronto. Por isso, se houver emoção, não apostar. Se houver distrações, também não apostar. Acontece. E eu falo por experiência própria. O horário da noite, por exemplo, para mim é muito complicado por causa dos meus filhos e muitas das vezes eu estou a apostar e a ver os jogos e a fazer outras coisas com eles. E quando é assim, eu em vez de estar a ver dois jogos ao mesmo tempo, por exemplo, estou a ver só um. E muitas das vezes acabo até por nem apostar por causa disso, porque estarmos a fazer várias coisas ao mesmo tempo uh, vai acabar por fazer com que façamos cagada. Porque quando estamos a apostar, devemos estar a ver o jogo e focados naquilo. Porque nós, ao estarmos a ver o jogo, temos de estar à procura dos indicadores que falámos lá à frente. Uh, se ainda não entramos, temos de estar à procura se há pressão, se há posse de bola, essas coisas todas. Se já entramos e estamos a ver o jogo, temos de estar à procura se o jogo mudou, se a equipa perdeu posse, se já não está a pressionar, e se isso acontecer, temos que sair. Então temos de estar constantemente focados no jogo. E se estivermos a fazer outras coisas, então o melhor é não apostar. Isto é um conselho que eu dou. E se tivermos dúvidas no que estamos a fazer, ou seja, se eu vejo ali um ou outro indicador, mas continuo na dúvida, se calhar estou aqui com algumas dúvidas que vou entrar porque a outra equipa está ali perigosa. Se houver dúvidas, não entrem. Tão simples quanto isso. Porque não entram nesse jogo, vão entrar noutro. O que não falta são jogos para apostar. E o facto de haver dúvidas significa que vamos estar a forçar uma entrada. E se estamos a forçar uma entrada, significa que a nossa análise não está correta. Por isso. E por fim, e neste caso para quem faz trading ou aposta, não para quem é punter, porque o punter leva o jogo até ao final, mas quem aposta, como eu faço, se entra numa posição e se o jogo mudou, saltem fora. Se entraram no back ao Real Madrid, porque o Real Madrid estava a pressionar, tinha posse, estava a criar jogadas de perigo, mas de repente a outra equipa começou a ter posse ou começou a ter muitos contra-ataques perigosos e o Real Madrid começou a perder bolas,
o jogo mudou para o que vocês estavam a ver inicialmente, então saiam da posição. Porque as características do vosso método mudou. O back tem estas características, falámos todas anteriormente, e essas características já não estão a acontecer no jogo. Então, se já não estão a acontecer, saiam do jogo. Pronto. Podem sair e, passado 10, 15 minutos, voltarem a ver estas características. Então, se acontecer, voltem a entrar no back. Agora, se o jogo já não está como vocês têm definido para o vosso método, então saiam da aposta. Porque o mais provável é a aposta sofrerem um golo ou a aposta dar red. E pronto. Tentei abordar o mais detalhadamente possível. Este segundo vídeo já vai nos 40 minutos. É muito maçudo para muita gente, eu acredito. Há muita gente que prefere as tips, prefere já a papinha toda feita. Mas quem quer ganhar dinheiro a longo prazo não pode depender de apostas de outras pessoas. Não pode depender que aquele me dê tips ou... ele hoje aqui no canal não me deu nenhuma aposta. Agora o que é que eu faço? Vou apostar por mim. Mas eu não tenho experiência e não tenho conhecimento. Então vou fazer cagada ou não vou fazer nada. Por isso vocês devem de aprender por vocês próprios, devem ter ferramentas para criar os vossos próprios métodos e perceberem como é que as coisas funcionam. Não dependam de outras pessoas, não dependam de tipos, não dependam das múltiplas. Procurem conhecimento e não procurem apostas fáceis, porque dependerem dos outros, muito provavelmente vai fazer com que a longo prazo vocês não ganhem dinheiro. E se vocês forem à procura do conhecimento e forem à procura da vossa própria forma de trabalhar, vão depender só de vocês e muito possivelmente com método e com gestão a longo prazo vão conseguir ser lucrativos. E é isso que eu tento transmitir. Eu não vos passo tipos. O que eu passo lá no canal normalmente até é o que eu faço. Eu não aconselho ninguém a seguir. E o que eu tento passar é conhecimento e ferramentas para vocês criarem a vossa própria forma de trabalho. Porque acho que isso é o caminho. Foi assim que eu aprendi. Eu não aprendi a ser lucrativo, a seguir apostas dos outros. Eu aprendi a criar a minha própria forma de trabalho. E é isso que eu tento transmitir. E pronto. Por hoje é tudo. Até uma próxima.